Olá, queridas Déboras, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui falando é Rosemary Garcia, Débora, da cidade de Itanagra. O nosso tema esse mês é Superando os Desafios. E o nosso versículo base, né, é Filipenses 4,13, que diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. A própria leitura, né, dos versículos anteriores já nos dá assim um encorajamento, principalmente quando lembramos, né, que apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele estava encarcerado, preso, e mesmo assim escreveu essa carta dando coragem, né, aos filipenses, aos cristãos daquele tempo, para que tivessem esperança, tivessem perseverança, tivessem fé. E como ele ensina, né, que, como ele mesmo diz no versículo 11, que ele já havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Sabia estar humilhado, também honrado, né, em todas as circunstâncias. Ele já tinha experiência, tanto de prosperidade quanto de falta das coisas. E aí ele diz: Eu tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, ele está nos dizendo que com Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos fortalece, é Ele que nos dá o direcionamento. Quando lembramos Jesus nos dizendo: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso nos dá, sim, a força que a gente precisa para superar os desafios do dia a dia, porque o apóstolo Paulo está nos ensinando que nosso sustento e nossa alegria vem de Jesus, e a nossa vida depende de Jesus, que com Jesus podemos passar por todo tipo de situação e ainda encontrar força para continuar. Eu vejo esse versículo, né, esses trechos desses versículos como uma receita para sermos felizes, porque ser feliz independe do que nós estamos vivendo, mas de uma paz de espírito, de uma confiança em Deus, de que Ele é conosco e de que Ele é quem Ele diz que Ele é na palavra dele, que nós somos quem a palavra diz que nós somos, filhas de Deus, coerdeiras do trono junto com Jesus Cristo. Lá em Romanos, a palavra nos diz, em Romanos 8, 8:36, que está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, por esse versículo, a gente já sabe que todos os dias nós temos o desafio de superar, né? De sobreviver, de vencer, o desafio que nos é imposto pelo mundo, de nos movermos nele como filhas de Deus. Eu sei que nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, é muito difícil, às vezes, a gente crer nas promessas, principalmente quando não estamos vendo nada. Mas esse é o grande desafio, crer naquilo que nós não estamos vendo, porque isso é fé. É você crer naquilo que não existe. É você crer, como diz a palavra, se você tiver fé como um grão, do tamanho de um grão de mostarda, né, e disser a esse monte, move daqui para ali, crendo ele vai se mover. Então, é o desafio de todos os dias, acordarmos de manhã, glorificando a Deus, mesmo sem saber, né, o que vamos comer, o que vamos vestir, como, como vamos nos mover, mas crendo que Deus é conosco e que com Ele nós podemos todas as coisas. Porque quando o apóstolo Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que com Jesus ele pode passar por toda e qualquer situação, porque ele sabe que é Jesus que sustenta, é Jesus que
que move todas as coisas para que nós possamos viver aqui neste mundo. Gosto muito de me lembrar da oração sacerdotal lá em João 17, quando Jesus diz ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, quando eu estou nos meus momentos de mais dificuldade, que eu me lembro dessa palavra, eu me lembro dessa oração: se Jesus já orou por mim, eu vou vencer. Deus é comigo, isso me fortalece, me sustenta. Porque você saber que há 2000 anos atrás, o nosso Senhor, Ele orou por nós. Como Ele mesmo disse nessa oração: não peço, não só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que um dia crerão. Então, quando eu vejo isso, eu disse: Deus é comigo, Deus é fiel, porque Jesus, Ele já orou por nós. E Ele, a palavra diz que Ele é o nosso justo e fiel advogado, que vive, né, para interceder por nós, do lado direito de Deus, no trono, ao lado do Senhor, intercedendo por nós o tempo todo. Veja que ele mesmo no momento de dificuldade, ele disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para lhe peneirar, mas eu já roguei por ti. Então Jesus se antecipa. Então os desafios, né, que nós temos que superar no dia a dia já foram todos intercedidos por Jesus. Quando chega para nós vivermos, né, as circunstâncias da vida, Deus já sabe, já deu escape. Jesus já orou por nós, já intercedeu. E a gente só precisa crer na palavra, porque é como a palavra do Senhor diz, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, 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 nada. Então, superar desafios é o nosso lema, queridas Déboras. Ainda que não estejamos vendo, né, as coisas acontecerem, mas sabemos que, por amor de nós, Jesus se entregou naquela cruz e Ele já disse que Ele já venceu o mundo e que nós vamos vencer também. Então, a cada dia é uma nova história que Deus tem para nós, um novo desafio a ser vencido, mas no fim do dia nós sempre glorificamos a Deus, sabendo que Deus, Ele é conosco e nós chegamos ao fim do dia vencedoras, ainda que não tenhamos visto as coisas da forma como nós esperávamos, mas crendo que Deus, Ele no seu tempo certo, Ele vai agir, porque há tempo, né, para todo o propósito de Deus. Então, meninas, esse é o desafio a ser vencido hoje, é crer na palavra, crer que Deus, Ele é conosco, em nome de Jesus. Beijo, meninas!